Essa é a nossa aula inaugural do curso básico de redação, Expressões Auxiliares da Escrita. Sejam todos muito bem-vindos. A palavra texto, que vem do latim textus, significa narrativa, exposição, ou seja, equivale a discorrer sobre um determinado assunto. Já a palavra textura, que também vem do latim, significa ação de tecer, tecido, encadeamento, ligação. Podemos perceber uma relação entre ambas as palavras, não só pela semelhança sonora, mas porque ambas se relacionam ao processo de unir segmentos e formar uma unidade. Quer dizer, então, que assim como em um tecido que vai se costurando para formar um produto final, o texto vai encadeando segmentos menores, palavras, frases e parágrafos, de modo a comunicar algo. Essa comunicação não envolve somente o dom, que geralmente acreditamos ser inato para a escrita, mas envolve principalmente a prática, que se desenvolve com o passar do tempo. Essa prática, por sua vez, envolve técnicas que podem ser aprendidas por qualquer pessoa disponível e com interesse em fazê-lo. Em relação a isso, no poema Profissão de Fé, de Olavo Bilac, temos uma exaltação dessa perícia necessária para a escrita. E hora sem conta, passo, mudo, olhar atento a trabalhar longe de tudo o pensamento, porque o escrever, tanta perícia, tanta requer, que ofício tal, nem a notícia de outro qualquer. Do mesmo modo, José Luiz Fiorin e Platão Savioli sugerem que a leitura e a produção de texto não exigem somente sensibilidade. Eles dizem: acreditamos, porém, que a sensibilidade não seja um dom inato, mas uma qualidade que se desenvolve. A partir disso, o livro Expressões Auxiliares da Escrita, Manual de Consulta e Prática, oferece subsídios para o desenvolvimento dessa qualidade da escrita. A obra, elaborada por Darcy Atanásio de Sumara Tarricone, apresenta as expressões auxiliares da escrita, recursos textuais que têm o papel preponderante de ordenar, de enlaçar, de tecer as ideias para proporcionar uma linearidade sequencial. É, portanto, um livro que se destina a, como o próprio nome diz, auxiliar o processo de desenvolvimento da escrita. Ele pode servir para consulta, como ponto de partida na elaboração de um texto, e prática, dado seu caráter didático e flexível. Com mais de 350 expressões, 1.200 frases e inúmeros exercícios oferecidos, é um livro recomendado não só a discentes e a docentes da educação básica, como também ao público universitário e aos diversos profissionais da escrita. A seguir, apresento o sumário do livro para mostrar como ele se organiza. Há 4 partes que o definem: expressões para coordenar, expressões para subordinar, expressões para modificar e expressões para situar. As 4 partes são compostas por capítulos, em que se apresentam os conjuntos de expressões indicativas de determinado sentido. Cada um desses capítulos contém uma organização interna que já mostrarei para vocês. Há no final de cada um deles partes práticas para o desenvolvimento de exercícios. E no final de todo o livro, uma bateria complementar com exercícios gerais. Há ainda uma lista de todas as expressões que são multifuncionais, assim como um índice geral de todas as expressões do livro. A cada capítulo, a organização é a seguinte: na parte para consultar, o leitor encontra a função das expressões indicativas, a lista de expressões indicativas, a aplicação das expressões em um texto e também exemplos do uso das expressões em frases. A parte prática
contém exercícios acerca das expressões. Há ainda boxes ao longo do capítulo que indicam alguns pontos relevantes para a escrita. Por exemplo, a pontuação, a polivalência das expressões indicadas naquele capítulo e alguns aspectos ortográficos e textuais relevantes. A proposta desse curso é, portanto, oferecer subsídios teóricos e práticos para a compreensão do processo envolvido na produção de textos, tendo como base a aplicação do conteúdo do livro, expressões auxiliares da escrita, manual de consulta e prática. Com uma abordagem ampla e didática, o curso, assim como o livro, se destina a todos os que queiram ou necessitem aprimorar as suas habilidades na escrita, para obter uma comunicação efetiva em diferentes situações. Algo muito importante: ao adquirir um exemplar de expressões auxiliares da escrita, manual de consulta e prática, por meio do link indicado ao final de cada aula do curso, ganha-se também acesso ao material de todas as aulas, bem como a exercícios adicionais que permitem a prática de uma escrita bem elaborada. Então, não deixe de adquirir o seu. Passemos agora a uma visão geral do curso. Apresentaremos, ao longo de 10 aulas, a aplicação do livro para o processo de escrita. Na aula 1, falaremos sobre o texto e as suas propriedades, uma vez que se trata do nosso objeto de estudo. Na aula 2, abordaremos a organização textual, já introduzindo como as expressões auxiliares da escrita se inserem nessa organização e contribuem para ela. Na aula 3, apresentaremos especificamente as expressões auxiliares da escrita, tendo como base o conteúdo do livro. A partir da aula 4, falaremos sobre como as expressões auxiliares da escrita podem ser aplicadas em determinados tipos textuais. Falaremos, então, sobre textos narrativos, textos descritivos, textos injuntivos, expositivos e dissertativos. É importante ressaltar que a cada aula haverá também o oferecimento de um exercício prático que possa ser realizado por vocês. E gostaria muito de que houvesse essa participação e o retorno desses exercícios nos comentários. Por fim, 2 aulas destinadas a contextos de escrita muito conhecidos e comentados entre professores e jovens. São eles a redação do Enem e a redação da FUVEST. Ao todo, as 10 aulas contêm um material que envolve slides e exercícios adicionais que poderão ser adquiridos ao adquirir também o livro Expressões Auxiliares da Escrita, conforme informado. Temos algumas obras de referência e esperamos que gostem do nosso curso.